Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. No programa de hoje nós vamos falar de uma história que começou há 121 anos em Goiás sobre pecuária de corte. E hoje a continuidade desse projeto está a cargo de uma conceituada médica endocrinologista. Você vai ver que recuperar pastagens degradadas pode custar bem menos do que você imagina. Eu vou mostrar que o mercado do leite vem se apresentando crescente na produção. Vamos comentar do mercado de café aqui no Brasil e eu vou falar do frigorífico Minerva, que obteve mais uma licença especial. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do frigorífico Minerva, que obteve uma licença mais que especial. A unidade do Minerva, lá em Rolim de Moura, no estado de Rondônia, foi habilitada para exportar carne in natura aos Estados Unidos. E segundo o comunicado que foi divulgado agora, a empresa passa a contar com 14 plantas habilitadas aos Estados Unidos no Brasil. Além das fábricas habilitadas no território brasileiro, a Minerva tem outras 4 no Uruguai, 4 no Paraguai e 3 na Argentina. Com esse footprint, a exposição da Minerva Foods ao mercado norte-americano totaliza 25 plantas na América do Sul, com uma capacidade diária de abate de mais de 32 mil cabeças de gado. Pelo menos é o que afirmou a Minerva Alimentos Sem Nota. A empresa ainda disse que os Estados Unidos são um importante consumidor de carne bovina premium, sendo o segundo maior importador de carne bovina do mundo e que passam por uma importante restrição de sua produção de carne bovina, abrindo perspectivas positivas para exportadores do nosso continente. E agora você vai conhecer uma história que começou há 121 anos aqui em Goiás. É uma história familiar sobre pecuária de corte e que até hoje a continuidade desse projeto está a cargo agora de uma conceituada médica endocrinologista. E essa médica é a 4ª geração da família. Confira. Você vai conhecer agora uma história muito interessante. Começou há 121 anos, já está na 4ª geração e quem está tocando tudo isso é ela. Ela é endocrinologista, ela é médica. O pai dela chegou e falou assim, você vai ter que tocar. Então ela tinha aquela velha alternativa, ou vende tudo ou toca. Ela é endocrinologista, ela faz as pessoas emagrecerem, fica bonita, esbelta. Na fazenda ela tem que ficar ao contrário, ela tem que incentivar o bezerro a crescer mais rápido, a ficar mais gordo. Vê como é a vida. Você faz medicina, 120 anos depois, está aqui, ó, o problema é seu, se vira. E ela se virou e deu certo. Eu estou aqui com esse legado para honrar desses guerreiros lá de trás, dessas pessoas espetaculares, que quando eu olho para trás, eu penso, não tinha celular, só tinha carro de boi, não tinha era uma balsa que atravessava o rio, por isso que eu trouxe o nome Balsas de volta, selecionando aquele gado espetacular que contribuiu, graças a Deus, a nossa família contribuiu com a pecuária nacional em todas as suas gerações, desde o bisavô, com o avô, com o pai. Estamos com esses registros nos livros da BCZ. Antes da BCZ existir, nossos registros eram do Exército, que visitava o nosso plantel e já registrava a qualidade do gado. Não é porque achava bonito, não, é que queria contar, né? Para cobrar os impostos, quanto que tinha ali. Então, nós temos esses registros históricos desses grandes guerreiros
que fizeram tanto pela pecuária desse país. Mas eu perdi meu irmão, que seria o sucessor natural de uma família onde os homens eram os sucessores. E o papai, Nelinho Guimarães, que foi muito ajudado pela minha mãe, Maria José, ele começou a me chamar de volta para a fazenda e dizer assim: minha filha, vem para cá, é mais fácil engordar boi que emagrecer o povo. Eu ri, achava aquela frase extremamente sedutora, mas eu estava no auge da minha carreira, com reconhecimento nacional, internacional, ganhando prêmios, mas meu pai se foi. De repente. E aí eu falei, como é que eu faço? Eu tenho que trazer o conhecimento técnico que eu construí da endocrinologia para cá. Eu consegui aprender uma coisa que os endocrinologistas têm muita dificuldade. Existe o CAR negativo no ser humano. Tem gente que come pouco mesmo e engorda muito. Eu aprendi isso foi com a vaca. Então, consegui compreender também muitas outras coisas da medicina estando na porteira para dentro. Mas como é que eu ia fazer? Eu não tinha o olho do meu pai. Eu não tinha o olho dos meus avós para fazer aquela seleção premiada da Onda Verde que eles faziam. Como é que eu fazia? Eu precisei de um outro olho. Eu precisei de um olhar técnico, um olhar atual, para me mostrar e me direcionar. E aí eu encontrei a ultrassonografia de carcaça, que está fazendo uma revolução no meu rebanho. E pela alta herdabilidade das características que a gente tem visto. Então eu tenho encontrado animais muito equilibrados, com muita AO, com muita GS, com muito marmoreio, fruto do que eles fizeram lá atrás. Hoje eu sei que o que eu estou achando tem 100 anos. Pelo estudo genético que eu estou fazendo, é tudo de lá. E aí eu estou, com essa tecnologia, multiplicando esse rebanho, que se Deus quiser, em breve nós já estamos com 30% do rebanho equilibrado. Se Deus quiser, daqui a pouquinho nós já vamos estar com o rebanho completamente equilibrado para as 3 características, que é o que o mercado quer. Mas o melhor disso tudo é que está acontecendo uma conjunção de astros espetaculares, eu acho, nessa minha vida, nessa minha trajetória. A medicina nunca esteve tão próxima da pecuária como ela está agora. Vários trabalhos mostrando que tudo o que se sabia sobre correlação de carne vermelha com doenças e morte por infarto, por derrame, por câncer, vão ter que ser jogados fora. Existe um trabalho espetacular chamado Grilling the Data, ou seja, grelhando os dados, que é um trabalho publicado agora recentemente, em fevereiro de 2024, por 5 universidades de saúde pública, 3 americanas e 2 canadenses, mostrando que tudo tem que ser jogado no lixo e reiniciado. Esse trabalho não está dizendo que a carne faz bem para a saúde, nem está dizendo que faz mal, está dizendo que os dados foram viciados. E outros trabalhos, por exemplo, mostrando, que eu estou estudando agora, a correlação da saúde com o marmoreio. O marmoreio não é só suculência. O marmoreio, a gordura do marmoreio, a lei de saúde é uma gordura monoinsaturada de 70%, então quer dizer, ela é igual a de um peixe gordo, a de um azeite em 70%, mas não é só isso não. Ela tem uma função de carregar a continuidade da espécie na fêmea. Ela sinaliza uma porção de sinalizações hormonais, que é aquela fêmea que na seca, ela não murcha, que ela reproduz, que ela continua a ter uma habilidade materna. Aquela fêmea que nossos antepassados já reconheciam e já descartavam, se ela não estivesse aquela murchinha feinha, descarnada, já ia para o lixo, já ia para um outro canto, mas não para ficar na fazenda. Hoje a gente vê isso na seleção da ultrassonografia de carcaça e percebe que essas são marmorizadas. E aí você consegue, com a minha endocrinologia, fazer todas essas conexões, inclusive perceber. Então, eu acho que deve ter sido essa a minha missão, ter ido estudar um pouquinho este pedaço da medicina,
da saúde humana e depois trazer para a porteira dentro. Embora eu não tenha esse olho dos meus antepassados, a tecnologia hoje me ofereceu tantas opções de enxergar a mesma coisa de formas diferentes e eu estou só aplicando. Eu só estou seguindo a voz, seguindo o caminho para passar o bastão. Porque eu entendo que eu só estou carregando ele. Eu não comprei nada. Eu herdei tudo. É deles. E eu só tenho que segurar, fazer melhor e passar para frente. Eu acho que diante de tudo isso, o que a gente só pode dizer é que ela foi privilegiada. Privilegiada em que sentido? Ela pôde fazer um curso de medicina onde nós, seres humanos, na maioria das vezes usamos os mesmos produtos que o bovino usa, quando a gente está doente ou o bovino está doente. Tem muita coisa, não tem? E tem muita coisa que às vezes eu dou alguns exemplos comparando o boi, a vaca, com os seres humanos. E eu venho falando há muito tempo, sou muito criticado por isso, que a pecuária acabou. Temos que virar a página. É uma outra pecuária, é uma outra alimentação, são outras ferramentas que tem no mercado que vai fazer com que a gente faça uma pecuária muito mais lucrativa, mais eficiente, mais produtiva. E muitas pessoas, né? Com outras pessoas. Pessoas que foram estudar e conseguem absorver essa tecnologia, Verdade. Como é o meu caso, porque talvez se fossem as mesmas pessoas, elas não absorveriam a tecnologia. Então, eu falo para todo sucessor, se você é advogado, se você é contador, se você saiba que você voltará e vai aplicar aquilo lá dentro. Porque a pecuária precisa disso tudo hoje. Precisa de um bom administrador, de um bom contador, de um bom advogado, de um bom gestor, de um bom médico, de um bom dentista. A pecuária precisa disso tudo. A minha definição da pecuária hoje, primeiro é um hospital. É um hospital. A pecuária para mim é um hospital. Tem maternidade, tem UTI, tem tudo. E a maternidade, e a outra definição de fazenda para mim é dinheiro andando. A cobra pode pegar seu dinheiro, se você não cuidar dele, ele vai embora, pode cair o raio. Então, assim, então o conhecimento, qualquer conhecimento que se traz para dentro da pecuária, ele absorve. O meu bisavô, o meu avô são responsáveis pelo mocho nacional. Nós estamos... E depois, um dos berços da raça Tabapuã, né? A raça Tabapuã tem os registros já há 82 anos, graças à família Ortemblat, que a registrou, mas a gente sabe que antes disso, a raça Tabapuã já existia em Goiás, não era assim chamada, mas nós somos o berço goiano, né? Tem o berço paulista, os Ortemblats, o berço goiano, tem o berço baiano. Então nós somos um dos berços da raça Tabapuã com muito orgulho. E premiado, né? Premiadíssimos. Papai foi decacampeão nacional na Exposebu. Eu continuo ainda exercendo. Eu dei uma aula no Congresso de Endocrinologia Brasileiro sobre pecuária. Quer dizer, a coisa está tão interessante que pela primeira vez na vida fui convidada para dar uma aula de pecuária num congresso de humanos, de endocrinologia. Então, assim, as coisas são muito interligadas. O que eu tenho que dizer para as pessoas é que acreditem no Brasil, acredita na pecuária. Nós somos vocacionados para o sucesso. Se você for olhar a curva de crescimento populacional, ela cresce exponencialmente até 2050. Só depois ela estabiliza. Mas, antes disso, as pessoas não morrem. Não morrem. Então, não só cresce, como não morre. E proteína animal e carne vermelha é tijolo do corpo. É matéria-prima para o corpo ficar em pé. Então, quem é que vai abastecer esse mercado crescente populacional que não morre no mundo? Só nós temos essa vocação. Até a série Yellowstone tem 2 falas de um roteirista de uma série americana dizendo que o Brasil
vai tomar conta. E se a gente tomar conta com carne de qualidade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E uma carne com pasto sustentável, que dá aquele terroir maravilhoso que a gente sente. Nós não precisamos reinventar nada. A gente está pronto para o consumo. A gente precisa aprender a absorver, respeitar a ciência, parar de brigar com a ciência, parar de achar o que dava certo lá para trás não dá mais. Eu respeito muito os meus conselheiros também antigos, porque eu confio no olho deles. Mas eu respeito a ciência, o que estão me apresentando aqui. E esse equilíbrio entre o que era e o que é que faz esse tempero maravilhoso. E é isso que eu estou tentando fazer. E depois do intervalo, nós vamos falar da recuperação de pastagens degradadas, uma recuperação através do plantio de sorgo, e vamos mostrar também que o mercado do leite vem se apresentando crescente na produção. E vamos comentar do mercado de café aqui no Brasil. E eu vou falar também um pouco de licença especial. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do café aqui no Brasil. Os preços do café arábica, que é uma modalidade, uma variedade de café, atingiram recordes com os negociantes preocupados com as perspectivas da safra aqui no Brasil, depois que a Volcaf, uma das maiores negociadoras do mundo, ela reduziu a sua previsão de produção de café arábica no país, na safra 25-26. O Brasil, que cultiva quase metade do café arábica do mundo, vai produzir apenas 34,4 milhões de sacas do grão agora na próxima temporada, de acordo com um relatório da Volcaf. A previsão ela foi reduzida em 11 milhões de sacas, graças a um alto nível de falha na floração após a seca deste ano. E como resultado, a Volcaf ela prevê um quinto déficit global consecutivo, sem precedentes, de basicamente 8,5 milhões de sacas de café agora na safra 2025-2026. A situação de déficit contínuos que prevalece desde 2021 é em grande parte causada pela incapacidade do Brasil de produzir uma safra de café arábica no ciclo de alta, acima de 50 milhões de sacas, principalmente devido às mudanças climáticas. Os preços do café subiram cerca de 80% este ano, impulsionados também por preocupações com as perspectivas da safra do Vietnã, que é o maior produtor de café robusta. Enquanto isso, o aumento dos preços está fazendo com que alguns consumidores mudem para um café, vamos dizer, mais barato. E por causa desse café mais barato, o chefe da Nestlé, que é a maior empresa processadora de café do mundo, ele foi demitido no início deste ano, depois que a diretoria ficou insatisfeita com as vendas fracas e com a perda de participação no mercado, uma vez que os consumidores passaram a usar marcas mais baratas. O café arábica e o robusta são até certo ponto intercambiáveis, de modo que a maior disponibilidade de café robusta pode contribuir para amenizar a escassez de café arábica. E agora você vai ver que recuperar pastagens degradadas pode custar menos do que você imagina. A renovação de pastagens degradadas é um dos maiores desafios da pecuária brasileira e ganha força com o lançamento do sistema Diamantino, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Agropecuária Oeste em parceria com a Latina Seeds. O sistema que alia o uso de sorgo biomassa consorciado com capins, forrageiros, a correção da acidez e fertilidade do solo, oferece uma alternativa sustentável para aumentar a capacidade de suporte
e a produtividade das pastagens sem necessidade de abrir novas áreas. Segundo a Embrapa, o sorgo biomassa, utilizado no sistema como conhecido o sorgão gigante, e é conhecido também pela sua elevada produtividade de massa seca e por ser sensível ao fotoperíodo, o que potencializa sua performance em ambientes com maior luminosidade. A tecnologia consorcia o sorgo com capins, como o BRS Zuri, um pânico, e o marandu, uma braquiária, permitindo até 2 colheitas por safra. A forragem produzida pode ser utilizada para silagem, atendendo tanto a alimentação animal quanto a comercialização. Após o período da colheita, entre 45 e 60 dias, a pastagem já está renovada com alto potencial de lotação e produtividade animal. Essa tecnologia é capaz de transformar pastagens degradadas em produtivas. O sistema combina produtividade e retorno econômico, oferecendo uma alternativa que dispensa a expansão de áreas ou conversão para a lavoura. Desta forma, trata-se de um modelo da pecuária para a pecuária. Após 4 anos de estudos e avaliações científicas, os resultados do sistema Diamantino foram apresentados em um evento realizado agora no último dia 12 de novembro. Os experimentos ocorreram na área experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e também em propriedades parceiras. E agora vamos falar do mercado do leite, que vem se apresentando crescente na produção. O mercado brasileiro de leite continua enfrentando um cenário de oferta crescente, impulsionado principalmente pelo aumento mais significativo da produção dos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. A demanda por lácteos tem mostrado sinais de estabilidade após as recentes correções de preços no setor. No entanto, com exceção de algumas categorias específicas, dezembro costuma ser um período de menor estímulo ao consumo dos principais derivados lácteos. Consumidores e varejistas tendem a direcionar a sua atenção para produtos típicos das festividades de final de ano e a tendência de queda nos preços do leite, UHT, o do leite de caixinha, parece ter perdido força, embora alguns ajustes negativos ainda sejam registrados em determinadas cotações. Na região Centro-Oeste, com a oferta de leite em pleno crescimento, os preços apresentaram recuos mais significativos agora nesta semana. Já na região Sul, por exemplo, onde as reduções foram mais acentuadas nas semanas anteriores, e também a oferta de leite volta a reduzir. Observou-se uma leve recuperação nas cotações. Em São Paulo, o preço médio da semana apresentou um leve recuo, fechando a R$ 3,96 o litro. Já no mercado da mussarela, iniciou dezembro em um cenário de estabilidade com relatos de vendas consistentes e ajustes pontuais nos preços. Em grande parte dos estados monitorados, os preços médios dos lácteos permaneceram próximos à estabilidade. Na média paulista, apresentou-se um leve recuo, fechando em R$ 32,00 o quilo na última semana. E entre os principais derivados, o leite em pó continuou se destacando, com preços firmes e uma demanda aquecida. A baixa disponibilidade do produto, tanto no mercado nacional quanto via importações, segue apresentando os preços da categoria. E o nosso programa, o Agronegócio de hoje, chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: saber não ter ilusões é absolutamente necessário para se poder ter sonhos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.